Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo irmão de toda a Cavilha agradece por nos receber em seus lares. A nossa equipe está composta por mim, Cris, com a prece inicial, pelo nosso irmão Ney, com a leitura do capítulo de hoje do livro Vinha de Luz, seguindo os comentários das nossas irmãs Franciele e Elisete. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos nossos lares materiais e espirituais, como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos pensamentos, conectando com os nossos mentores, agradecendo a presença dos nossos irmãos espirituais e todos aqueles que estão conosco para o aprendizado do estudo de hoje. Pedimos luz para todos aqueles que necessitam, que nosso Mestre Jesus auxilie em todos que estão em sofrimento, que estão precisando de um acolhimento. Pedimos a permissão para os nossos irmãos espirituais para iniciar os nossos estudos de hoje. Que assim seja. A nossa reflexão de hoje é do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 78, Purifiquemo-nos. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Paulo está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso das nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarda os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigia sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação do sensacionalismo. Quem não ilumina os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe inculta propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui o material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis, imperfeitos, fundes e refundes todos os dias, em meio de experiências inquietantes. E raríssimos são aqueles que, de interior purificado, pode servir ao Senhor, habilitado para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmo. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clame por revelações avançadas. Contudo, em coisa alguma se esforça por se libertar das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípio serve na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado, que tuas forças da vida se utilizam dele. Não olvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejam vasos para a honra e idôneo para o uso do Senhor. Esse capítulo 78, intitulado Purifiquemo-nos, ele aborda
a questão relacionada à purificação espiritual e ao uso responsável das capacidades individuais em prol das boas ações. Está baseada em uma passagem bíblica de 2 Timóteo 2, versículo 21, onde Paulo fala sobre como aqueles que se purificam e se tornam vasos para a honra e úteis para o Senhor. Emmanuel começa enfatizando a importância da purificação espiritual em nossas vidas diárias. Ele sugere que, em um mundo onde muitas pessoas estão apáticas em relação à espiritualidade, é vital que aqueles que seguem o caminho de Jesus permaneçam vigilantes. Ele destaca também a necessidade de manter os sentidos espirituais aguçados para não ser influenciado por forças negativas. Ele ressalta também vários aspectos que requer vigilância espiritual. Ouvir. Aqueles que não guardam seus ouvidos podem ser facilmente influenciados pela injustiça, e isso sugere a importância de escolher com sabedoria as informações e influências às quais nos expomos. A linguagem, porque a língua é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para o bem ou para o mal. Ele adverte contra a língua leviana e que o sensacionalismo pode facilmente levar-nos à calúnia. A visão, a iluminação dos olhos, refere à percepção e ao julgamento. Se não tivermos clareza espiritual, nossas perspectivas podemos fazer julgamentos errôneos. Temos que ter um espírito cristão. Ele salienta a importância de seguirmos os princípios cristãos em nossas ações, em nossas decisões. Quando não o fazemos, podemos nos envolver em comportamentos inadequados, mesmo que tenhamos boas intenções. Ele também menciona que todos nós, independentemente de nossa condição social, somos usados pelas forças da vida diariamente. No entanto, a maioria das pessoas é usada de maneira negativa como vasos que se corrompem e se deformam devido às más influências e escolhas. O ponto central desse capítulo é a necessidade da purificação interior. Ele observa que muito poucas pessoas realmente buscam a purificação espiritual, tão necessária para se tornarem vasos para a honra e aptos a realizar boas obras em nome do Senhor. Muitos podem desejar ocupar uma posição elevada espiritualmente, mas eles negligenciam o processo de purificação em si mesmo. Ele faz um apelo para que todos nós possamos fazer uma auto-reflexão e exorta a todos nós a examinar os princípios que guiam nossas ações diárias. Ele enfatiza que nossas capacidades individuais são sagradas e que todos nós devemos nos considerar quais forças da vida que estamos usando e as nossas capacidades. A mensagem final é que a purificação espiritual é fundamental para nos tornarmos instrumento digno das mãos do Senhor. Purifiquemos, aborda a importância da purificação espiritual, o uso responsável das nossas capacidades individuais para servir a Deus e realizar boas obras. Ele destaca os perigos de não vigiarmos nossos sentidos, de agir sem seguir os princípios cristãos. Também a necessidade de uma purificação interior genuína nossa, ou seja, a nossa transformação moral, para nos tornarmos, todos nós, instrumentos honrosos na mão do Senhor. Gratidão. À medida em que progredimos no caminho espiritual, nos dedicamos cada vez mais ao nosso processo de purificação
E isso inclui buscar a sintonia com os planos superiores mais sutis da existência. E no transcurso desse processo, ao evoluirmos, deixamos de pensar apenas em nosso benefício. Acabamos por querer beneficiar os outros. Porque quando despertamos para viver um caminho espiritual, evolutivo e superior, descobrimos a real necessidade que isso tudo nos cerca, e então nos tornamos servidores, primeiramente de grupos e depois do mundo, de uma maneira desapegada. Quem é feliz apenas por servir. E assim, consequentemente, passamos a cuidar da pureza do nosso corpo físico, da elevação dos sentimentos e da superação dos desejos. Mas também não podemos deixar de lado a canalização da vontade e dos pensamentos em direção a uma meta superior para a nossa existência. E a organização da vida cotidiana, quando ela é de acordo com os ritmos harmoniosos, é um valioso elemento para a nossa purificação. Outra coisa muito importante é a nossa higiene espiritual, que abrange a abstenção de alguns alimentos, do fumo, do álcool, das drogas. Apesar de serem apenas elementos preparatórios para ingressar no caminho ascensional, os cuidados com a purificação vão se intensificando à medida em que vamos avançando neles. Por isso é tão importante a autoobservação, a compreensão de que deve ser livre de fórmulas, livre de esquemas mentais, porque nem sempre são necessários. Mas para se conseguir a purificação intelectual, precisamos nos dispor a buscar ensinamentos no seu próprio interior. E isso tudo é visto não mais como uma aquisição cultural apenas, mas também como um estímulo para surgir a nossa intuição. E aí, o relacionamento que passa a se estabelecer com o seu lado interior se torna a base para a evolução, para os contatos com o mundo espiritual, para a purificação intelectual, que então vai se intensificar cada vez mais, a partir também de nossas decisões. E aí, a análise, a pesquisa, deduções, o raciocínio vão se tornando instrumentos e deixam de prevalecer sobre a busca do silêncio interior. Porque quando nos dispomos à purificação, procuramos escutar a nossa alma em todas as decisões em que devemos tomar, que vem através da intuição, através de situações vivenciais. E assim vão nos levando naturalmente à nossa limpeza mental e moral. Depois que é realizada essa purificação, a nossa mente se torna mais abrangente. Assim podemos superar o envolvimento com aspectos psicológicos. Porque enquanto estamos focados na mente comum, vivemos lutando em desarmonia, vivemos com dúvidas, mas quando mudamos a forma de pensar, quando nos descentralizamos, quando passamos a perceber as reais necessidades e amplas, tanto de grupos como da humanidade como um todo, acabamos adquirindo maior clareza. E aí, o que acontece? A nossa vibração nos torna mais sutil. No início, a purificação se processa com sofrimento. Entretanto, mais tarde, ela é compreendida como uma libertação de vínculos com o lado material da vida. E aí tendemos a abandonar a posição de vítima e nos tornamos mais amadurecidos. É importante para a purificação a descoberta do altruísmo, que acontece de maneira gradual, no princípio. Ajudamos aos outros com o nosso tempo vago, mas isso é apenas um treino, para chegar a uma doação inteira e ao esquecimento de si em benefício de obra evolutiva de Deus aqui na Terra. Então, vamos passar a nos observar devidamente. A que nós estamos servindo no nosso dia a dia? Quais os princípios que norteiam a nossa vida? E lembremos que o vaso das nossas possibilidades é algo sagrado. Então, quais as forças da vida que estão utilizando esse vaso sagrado, que é o nosso corpo? E não nos esqueçamos, acima de qualquer coisa, que nós precisamos de uma purificação legítima, porque somente assim seremos os vasos sagrados esperados por Deus, vasos honrosos, idôneos para serem usados pelo nosso Pai Celestial em benefício de todos aqui na Terra. Gratidão. Mais um texto, né, de Emmanuel que nos leva a refletir.
Vivemos neste plano para nos purificar, nos melhorar, mudarmos as nossas atitudes, recomeçar, vigiar nossos pensamentos, não deixarmos de vigiar, de sermos mais filtros do que esponjas, porque deixamos entrar muita coisa negativa. Nós deixamos nos influenciar por pessoas que às vezes usam da ganância, a falta de empatia, falta de amor, falta de fé. A gente deixa, muitas vezes, nos influenciar pelas fofocas, pela maldade exposta a todo momento na nossa vida. Nós devemos ouvir os nossos mentores, né, os espíritos de luz, e deixar de ser manipulados pelos espíritos perdidos. Nós devemos buscar seguir, né, o caminho reto, seguir o caminho que o Pai enviou o seu Filho para nos ensinar qual o melhor caminho, e servir ao bem, seguir os exemplos do nosso Mestre Jesus. Devemos ser um vaso com água limpa e pura, e estar à disposição do nosso Mestre Jesus, trabalhando. E o significado, né, de purificarmos pode ser libertar ou libertar-se de impurezas ou substâncias impuras. Vamos fazer essa limpeza dentro de nós e assim contagiar as pessoas que convivem conosco. Vamos mostrar esse caminho maravilhoso que é servir ao nosso Pai maior. Que assim seja. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns minutos. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Franciele para conduzir a prece final. Vamos então finalizar o nosso estudo de hoje e agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo e nutrindo o nosso espírito. Gratidão ao nosso Deus Pai, ao nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade de luz aqui presente. Peçamos a Jesus orientação, esclarecimento, ajuda, inspiração para que saibamos proceder de maneira correta, para atingirmos a purificação espiritual que é tão importante, tão necessária para o nosso progresso espiritual. Pedimos também esperança para que o nosso mundo triunfe da paz, da harmonia e do amor que tanto precisamos nesse momento.
Deus está no controle de tudo e assim vamos ser seguidores do nosso Mestre Jesus, colocando em prática esses ensinamentos, sendo pessoas melhores a cada dia. Rogamos pelos dirigentes da nossa casa espiritual, pelos seus familiares e por todos os servidores e trabalhadores na prática do bem, pela nossa equipe abençoada do Evangelho, que tenhamos a sobriedade de buscar o melhor para todos nós. Que assim seja, graças a Deus.